13, versículo 36, a palavra do Senhor vai dizer assim: explicação da parábola do joio. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhe: o que semeia a boa semente é o filho do homem. Preste bastante atenção nessa palavra. O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem aos seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causar escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Eita palavra. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. É Jesus dizendo aqui: presta atenção, que hoje eu quero falar contigo. Sim, Deus, a tua palavra foi lida. A partir de agora, Senhor, já não é mais eu, mas é o teu Espírito Santo de Deus que vai habitar sobre mim, Senhor. E tudo aquilo que sair da minha boca, meu Pai, não será de mim, mas sim do Senhor Jesus. Que a tua palavra, Senhor Jesus, venha, Pai, de correção a nossas vidas. Que nós possamos sair daqui melhores, meu Pai. Que nós possamos refletir, Senhor Jesus Cristo, como está a nossa vida, meu Pai. Ah, Senhor Jesus, que o Senhor venha abrir, Senhor, meu Pai, os olhos dos teus filhos, os ouvidos dos teus filhos. Abra o coração, Senhor, dos teus filhos, meu Pai, para que eles possam ouvir, para que eles possam entender. E, Paizinho querido, e discernir aquilo que o Senhor vai falar nessa noite. Continua, Pai, falando, continua operando, continua trabalhando. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Bate palmas bem forte e pode se assentar. Aleluia. Eu, quando li essa palavra hoje, eu cheguei até a chamar o meu esposo e falei: é isso mesmo? Né? Quando eu vi ali, e o joio são os filhos do maligno, o inimigo que semeou é o diabo. Falei: eita. Eu cheguei a esperar meu esposo chegar em casa e falei: amor, é isso mesmo? Ele falou: é isso mesmo. Hoje o Senhor escolheu eu e você para estar aqui. Ah, irmã Camila, mas o culto da Santa Ceia é amanhã que o pastor passa a mão na cabeça. Sim, mas pode ser que um de vocês não esteja no culto de amanhã. E hoje Deus quer falar com nós. A palavra do Senhor vai dizer que os seus discípulos, dizendo para Jesus, que eles queriam que Jesus explicasse para eles a parábola do joio do campo. Jesus sempre com a sua multidão, pregando, ensinando, né, sobre a palavra do Senhor. Só que os discípulos chegaram e falaram assim: mestre, tem como o Senhor explicar para nós essa parábola? É como nos dias de hoje. Tem muitos irmãos que às vezes eu percebo durante a semana, durante os dias, principalmente no culto de domingo, no decorrer da semana, muitos irmãos ligam para o pastor, mandam mensagem: pastor, será que tem como o senhor me explicar melhor aquela palavra de ontem? O que significa isso, o que significa aquilo? E o pastor: claro, vamos lá. Os discípulos, eles queriam que o Senhor explicasse
que o Senhor falasse para eles: eu quero entender mais sobre essa parábola. E Jesus fala: então vamos lá, vamos aprender. E Jesus respondendo-lhe disse: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. Quem é o Filho do homem? É nós. É nós que semeia a boa semente. Você tem semeado a boa semente? Você já parou para pensar assim: ou será que eu tenho semeado a boa semente? Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O campo é o mundo. O mundo que nós vivemos. A palavra do Senhor vai dizer que no mundo que vivemos tem trigo e joio. Eu não sei se vocês já chegaram a ver o trigo e o joio. Eu conheci porque um dia, lá em Prudentópolis, nós passeando, meu esposo mostrou para mim, né? Tinha uma plantação, eu acho que foi até na chácara, se eu não me engano, acho que nem em Prudentópolis, foi na chácara. Uma plantação muito bonita de trigo. E eu falei: nossa, que bonito. E ele mostrou para mim, ele falou: ó, o trigo e o joio. Eu falei: mas não tem diferença. Ele falou: realmente, é igualzinho. E hoje, quando eu estava lendo a palavra do Senhor, eu falei: Senhor, por que o Senhor não tira o joio do meio do trigo? A palavra de Deus diz que não. Que no último dia, os anjos vão tirar, vão separar. Mas ali vai ser preciso conviver no mundo o trigo e o joio. Aí eu falei: Senhor, quem é o joio? E aí eu pergunto para você: quem é o joio? Você é um joio? Ou você é trigo? O joio, irmãos, é aquilo que Satanás colocou, implantou para destruir. Hoje você já parou para pensar se você é trigo ou se você é joio? Muitas das vezes estamos reunidos na casa do Senhor, uma reunião, muitas pessoas junto, não tem às vezes como saber, é trigo ou é joio. Hoje, né, eu digo na obra de Deus, Deus, Ele nos mostra muito porque precisa. Deus precisa se revelar, né, aos pastores da igreja, para que eles venham entender. Vocês, quando vocês têm uma dúvida, quando vocês querem algo, vocês vêm perguntar para o pastor. Quando o pastor ele quer uma dúvida, alguma coisa, ele não vai perguntar para vocês, mas ele vai perguntar para Deus, e Deus vai dar resposta para ele, e assim caminha. E quando eu parei para pensar, falei: mas o joio e o trigo são iguais. E o Senhor falou: sim. Eu falei: mas por que o Senhor não arranca? Aí o Senhor falou para mim, e eu até comentei com o pastor. Quando o Senhor fala assim, deixa eu trazer aqui para vocês verem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. O campo é o mundo. Eu falei: Senhor, mas e na tua obra, e na tua igreja? O Senhor falou assim: o campo é o mundo. Aqui não é o mundo. Vocês estão entendendo? Há muito tempo, irmãos. Hoje eu vinha conversando com meu esposo no carro. Há muito tempo, a gente achava que tinha que permanecer com o joio no meio do trigo. Mas aqui não é o mundo. Aqui não é, aqui é o templo de Deus. Lá fora, sim. Lá a gente vai conviver com o trigo e o joio ao mesmo tempo.
mas na casa do Senhor não. Você tem sido joio dentro da casa de Deus? Você tem sido joio dentro da tua casa? Você tem sido joio no local do teu trabalho? Você tem sido joio no meio da tua parentela, no meio dos teus amigos? Deus está fazendo uma pergunta para mim e para você. Porque o joio, irmãos, veja bem, ele pertence ao maligno. E a palavra do Senhor diz, ao diabo, ao Satanás. Então quem comanda o joio simplesmente é o capeta. Quem comanda o trigo é o Senhor Jesus. Tem algo interessante. O trigo e o joio. Quando o vento vem, o trigo balança. E o joio fica firme. Olha a diferença. E quando eu li a palavra, o Senhor ministrava no meu coração e dizia, sabe, filha, quer que eu te fale como vai saber entre o trigo e o joio? Porque se é tudo igual. Pode ser que nosso meio aqui hoje tem joio que pula, tem joio que participa de ministério, e a gente não está vendo, está misturado. Tem joio que faz a obra de Deus, mas se mistura em rodas de fofoca. Tem joios que estão aqui falando, seja muito bem-vindo à casa do Senhor. Deus tem uma palavra para você, mas na primeira oportunidade tem se envolvido em bagunças. Ei, eu quero dizer algo para você. Você tem escolha na tua vida. Não adianta você viver anos e anos dentro da casa do Senhor, dizimando, vindo cultuar, bate palma, participa de ministério, limpa uma igreja, faz isso, faz aquilo. Se você está praticando coisas que joio faz, não adianta, porque no último dia, infelizmente, você não vai para o mesmo caminho que o trigo. Infelizmente. Tem pessoas que confundem fazer a obra, mas o coração está contaminado. Contaminado. Irmãos, nós temos que ser diferente. E ser diferente não é fácil. Ser diferente é para quem quer. É para quem entende sobre a obra de Deus. Hoje eu falava para o meu esposo, há tantas coisas que a gente ouve. E eu falei para ele hoje, parece que as pessoas vivem dentro da igreja e escuta a palavra pregada. E às vezes, irmãos, a palavra que é ministrada hoje, passa 2 semanas, Deus usa outro vaso e prega novamente aquela palavra. Sai diferente, mas no mesmo sentido. Parece que a pessoa escuta aqui e sai aqui, porque comete a falha de você fala assim, mas meu Deus, não é possível que essa abençoada não estava na casa de Deus. Deus não falou que isso é errado e a pessoa cometer. Não é possível. Às vezes estamos aqui para preencher o banco, mas Deus não quer que você preencha o banco. Deus quer que você preencha o teu coração. Porque aquele que preenche o coração com a palavra de Deus, não tem espaço para ser joio dentro de uma igreja. Não tem espaço para ser joio dentro da casa. Não tem espaço para ser joio lá para atormentar o seu patrão. Não tem. Porque aquele que se alimenta de Deus, ele é tão cheio de Deus, que ele não tem tempo para se envolver em coisas erradas. Eu falo, irmãos, esse dia eu contemplei algo e eu fiquei muito feliz. Eu nem falei para a pessoa e também não vou falar, mas aquilo alegrou o meu coração, porque eu estava orando e eu vi que tinha algumas irmãs que estavam conversando. Eu vi que uma chegou e falou assim, você viu falar nisso? Ela falou assim, irmã,
Acabei de sair de um culto abençoado desse. E você já quer me enfiar num negócio desse? Você quer roubar minha bênção? Não dá. Eu olhei, eu falei, mas eu falei, essa merecia ser levantada. Só pela a fala dela, a irmã ficou vermelha. Eu estava brincando. Irmãos, se o teu coração está cheio de Deus, você não tem tempo para encher a tua vida de fofoca. Você não tem tempo para dar ouvidos a Satanás. É muito pesado quando o Senhor diz que o joio, quem cuida é o diabo. É muito pesado isso, irmãos. Você já parou para pensar qual é as tuas atitudes hoje na casa de Deus? Qual é as tuas atitudes fora da casa de Deus? E você chegar para parar para pensar hoje, porque vamos falar a verdade. Eu sei do que eu faço, você sabe do que você faz. Quando eu estou sentada naquela cadeira, a palavra é ministrada, sai algo que eu sei, eu falo, puxa vida, essa foi para mim. A gente sabe. Agora imagine você ler uma palavra dessa, que Jesus ele fala que o joio são os filhos do maligno. Daí você fala, puxa vida, eu sou filho do maligno, e eu achando que era filho de Deus. Não, filho de Deus não tem comportamento de fofoca, de contenda, de discórdia, de rebelião, de bagunça. Não. E outras coisas a mais, não só isso, muitas coisas a mais. Quando Jesus, ele explicava para os seus discípulos, ele dizia, a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, presta atenção. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação desse mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causou escândalo. Eu quero crer que não tem joio aqui. Eu quero crer, porque se tiver joio eu tenho até dó. Até dó, porque é muito pesada essa parábola que Jesus ensinava e explicava para os seus discípulos. E os que cometem iniquidade, e lançá-lo na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Lançará na fornalha. Você mais simples aqui. Lançará no inferno. Lá haverá ranger de dentes. Quantas pessoas, irmãos, que quando o pastor fazia aqui em Manassés, as pessoas voltavam, elas falavam assim, elas não conseguiam, do céu, elas falavam, é lindo. Mas quando a gente queria perguntar, e o inferno? Elas começavam a chorar, a tremer. Eu não cheguei nem na porta. Eu já vi pessoas gritando, já vi fogo, eu já vi... Irmãos, não queira. Eu digo, a gente já vive às vezes tanto sofrimento nessa terra. Daí chegar o nosso dia onde Jesus fala, filha, eu vou te levar. Você quer o quê? Você quer paz. Agora você sofre na terra. E daí no último dia você vai ser lançada para o inferno. Só que daí ali já era, porque foi para lá, ficou. Aqui Deus tem dado oportunidades para mim, para você, a todo dia mudar de vida. Hoje é uma oportunidade. Hoje é uma oportunidade que Deus está dando para mim, para você refletir nas suas atitudes. O que está repercutindo daquele louvor? Ah, Jesus, quebra o meu orgulho. Tem pessoas que choram. Ai, meu Deus, poxa vida. Mas então pega a palavra do louvor e viva a palavra do louvor. Ah, Jesus, quebra o meu orgulho, faz de mim
Jesus, eu não sou mais ovelha, estava agindo. Irmãos, não, é o que eu falei aqui no início do culto. Não basta louvar. Viva então aquilo. Tem pessoas que se emocionam. Tem pessoas, eu não sei se vocês já viram, mas é um louvor lindo. É um louvor que você realmente, você escuta, eu não sei você, mas eu escutei lá na minha casa, parei para pensar, falei assim, meu Deus. Às vezes a gente quer se fazer de boazona. Será que peço perdão, peço desculpa, será que perdoo, será que não perdoo? Quem somos nós para não perdoar alguém? Quem somos nós para chegar em alguém e falar, me perdoe, me desculpe? Eu não sou melhor do que você e nem você é melhor do que eu. Só que isso está causando um mal na sua vida que você não tem noção. Ó Deus mudando toda a palavra. Quem somos eu e você? Que tipo de servo de Deus é você? Que tipo de ovelha tem sido você? Que tipo de marido e mulher tem sido você? Hoje é para refletir mesmo. Para amanhã chegar o dia da Santa Ceia, você dizer, Senhor, até ontem eu fui joio. Porque é aquele que diz, até ontem eu fui joio, Pai, mas hoje, o Senhor me deu uma oportunidade ontem de mudar de vida. E hoje eu estou aqui, Senhor, não sendo mais joio, mas sendo trigo. Quando Jesus, já vou finalizar, estou correndo aqui para terminar mais cedo. Quando Jesus falou tudo aquilo, Ele disse, então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Os justos, eles vão descansar. Irmãos, eu não vou prolongar mais a palavra. Mas eu quero dizer para vocês e quero te fazer uma pergunta. E eu sei que vocês vão se perguntar para vocês mesmos. Hoje, você é trigo ou você é joio? Porque o trigo ele balança. E quando Jesus, se ele quiser amassar do trigo, sai pão. O joio, eu andei pesquisando hoje. Ele saiu até uma pesquisa que foi feito para veneno, para aborto. O que é de Deus dá frutos. O trigo você amassa, ele dá pão, ele alimenta pessoas. O joio, além de ser do maligno, ele termina causando desgraça em outras vidas. Hoje eu quero que você pergunte para você mesmo. Pode ter pessoas aqui que são crentes há 10, 15, 20 anos. Tem crentes que são 1 ano, meses. Tem pessoas que às vezes nem entraram dentro de uma igreja. Tem pessoas que às vezes vêm, mas não tomaram decisão ainda. Eu quero que você pergunte para você mesmo. Eu sou joio ou eu sou trigo? Não precisa você perguntar para Deus. Porque eu sei que as minhas atitudes, se elas agradam a Deus ou não. Tem pessoas que cometem os erros e ela ainda dobra o joelho e fala, Senhor, será que estou errada? Poxa, irmãos. A gente sabe o que é e o que não é. Tem coisas que não precisa perguntar para Deus.
mas precisa perguntar para nós mesmos. E hoje eu quero perguntar para você: você é joio ou você é trigo? Se até hoje você foi joio, trate de se consertar. Mas eu não estou dizendo para você se consertar amanhã, não. Trate de se humilhar e se consertar hoje. Porque o amanhã pertence a Deus. Fazemos planos, fazemos propósitos, sonhos. Mas é só Deus sabe se vamos alcançar ou não. Esses dias, irmãos, eu estava orando por uma pessoa. E eu falando: Senhor, abençoa, prepara isso que a pessoa quer. Você acredita que Deus, Ele falou no meu coração: não adianta você orar. Não adianta você pedir para que eu venha abençoar. Porque enquanto ainda for joio, nada vai acontecer. Eu fui com aquilo para casa. E às vezes tem pessoas que não entendem. Eu fui revelada na igreja. Deus usou os vasos e falou que ia fazer, que ia me dar, que ia acontecer. Por que não aconteceu? Não é porque o homem, a mulher, não é homem e mulher de Deus, não. Porque a gente tem que olhar para nós mesmos e dizer: não, peraí. Não aconteceu nada até agora por causa das minhas atitudes. Porque se tem uma coisa que paralisa a tua bênção, não é os teus amigos, não é os teus inimigos, mas é você mesmo que tem travado aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Amém? Se coloca em pé. Eu poderia falar assim: quem se acha joio, vem aqui na frente, mas eu sei que você não iria vir. Até porque se chegasse a uma pessoa falar assim: não, até hoje as minhas atitudes foi joio, eu vou lá e vou me render, e Deus vai me perdoar, eu vou ser uma nova pessoa. Ou aquele que se humilha para Deus, você não entende. Um coração quebrantado para Deus. Mas se você entende que as tuas atitudes hoje não têm agradado a Deus, que você não tem sido um trigo conforme Deus quer, eu quero convidar você a vir aqui na frente. Não que você é pior, que você é melhor, não. É que você resolveu abandonar aquilo que te fazia mal e pegar aquilo que vai te fazer bem. Eu vou dar um minutinho. E você que até agora achou que as tuas atitudes, olhe que bênçãos podem ser mudadas através de atitudes de humilhação aqui na frente. Não é eu que vou mudar, porque eu, coitada de mim, não tenho esse poder. Mas o Deus que eu sirvo, Ele tem. Senhor, até agora, Pai, as minhas atitudes não foram trigo. Até agora, Senhor, eu tenho cometido atitudes de joio. É muita coisa que vai além de joio. É muita coisa. Hoje eu entendo que se tiver joio no meio da igreja e tiver influenciando outras pessoas, tem que arrancar. Tem que arrancar. É igual fruta. Se está todas boas, uma apodrece, ela automaticamente começa a apodrecer as outras. Agora lá no mundo não tem como. Ainda tem pessoas que você está tendo atitudes de joio, mas o Senhor está falando: a tua bênção pode ser revertida através da sua humilhação. Pode
baixar a luz, dá um tempinho para eles. Mas meus inimigos odiei na minha hipocrisia. Me achei melhor que o outro, sem perceber a trave que estava no meu olho. Em pele de ovelha, agindo como lobo, me esqueci do reino, juntando os meus. Senhor, aqui está, meu Pai, as tuas filhas e teus filhos se humilhando, meu Deus, perante a tua presença, Senhor, porque entenderam que através da tua palavra, meu Pai, as atitudes deles não tinham, Pai, sido totalmente como trigo, Senhor, mas eles falharam na caminhada, eles falharam, Paizinho querido, mas hoje estão aqui se humilhando, pedindo mais uma oportunidade de serem melhores, de terem atitude, Senhor Jesus, Pai, que agrade o coração do Senhor. Sabemos, meu Pai querido, que todo tempo, todo momento estamos sujeitos a falhar, Senhor. E é somente o Senhor para ter misericórdia da nossa vida. É somente o Senhor para ter misericórdia da nossa vida, meu Pai. Então trabalha sobre a vida, Senhor, Pai, dessas pessoas. O Senhor sabe qual foi as atitudes deles. O Senhor sabe aonde eles falharam. O Senhor sabe, Paizinho querido, aonde eles precisam melhorar. Que o Senhor fale, Pai querido, diretamente no coração deles, Senhor. Que o Senhor se revele no coração deles, meu Pai. Ah, Senhor, meu coração se enche de alegria, meu Deus. A saber, meu Deus, que o Senhor está na casa. Porque aonde é a tua presença, ah, Paizinho querido, pessoas se humilhando, pessoas se prostrando à tua presença, Senhor. Ah, Senhor Jesus Cristo, Pai. Venha, Senhor Jesus, fortalecer aqueles que não tiveram coragem de vir aqui na frente, mas no fundo sabe que as atitudes deles não têm sido, Senhor, Pai querido, Pai, agradável ao seu coração, Senhor. Eles sabem, Paizinho querido, que precisam, Pai, entrar, Pai, como trigo, porque o joio, Senhor Jesus, não é um Senhor que cuida, mas é o maligno que condena, meu Pai. Então a minha vida pertence ao Senhor, a vida do meu irmão e da minha irmã pertence ao Senhor. Quem cuida é o Senhor, quem ordena é o Senhor. Satanás não tem vez na nossa vida, Senhor Jesus. Nós queremos ser trigo, nós queremos ser exemplo, nós queremos caminhar, Paizinho querido, com o brilho do Teu Espírito Santo. Oh, Deus. Amém, Jesus. Que o Senhor continue fortalecendo teus filhos nessa noite. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês saiam daqui hoje com essa palavra no coração de vocês. E que não seja mudança somente hoje, mas que seja todos os dias da sua vida. E quando você pensar em falhar, lembre da palavra do joio. Lembre quando Jesus explicava aos seus discípulos. Estamos sujeitos a cair, sim. Mas aquele que se alimenta, aquele que ouve a palavra do Senhor, automaticamente ele já entende que as suas atitudes não convêm a Deus. Eu sei o que agrada o coração do meu Deus, mas eu também sei o que desagrada o coração do meu Senhor. A gente sabe. Não espere, porque a morte, ela não tem dia nem hora marcada. Isso diz o quê? Viva hoje,
como se fosse o último dia da sua vida. Por quê, irmã Camila? Porque pode ser que hoje você saia, já não tenha mais oportunidade. Mas as suas atitudes estão caminhando conforme o Senhor quer. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Irmãos, vamos fazer as ofertas na casa do Senhor Jesus. Vamos ofertar com alegria. Aquele que oferta com alegria na casa do Senhor, o Senhor recebe, né? Traga a sua oferta alegre. Senhor, aqui está a minha oferta. Tem pessoas que às vezes a gente está aqui para ungir, irmãos. A gente às vezes percebe que tem pessoas que vêm assim, ó, parece que triste para ofertar. Não, irmãos, oferte com alegria, né? Devolva o seu dízimo com alegria, as suas primícias com alegria, a sua oferta, o seu voto, seja o que for, com alegria, para que o Senhor ele venha receber. Amém? Então você que trouxe a sua oferta, o diácono Natanael vai estar ungindo a sua vida. Você que trouxe o seu dízimo, as suas primícias, o pastor Marcos vai estar ali orando pela sua vida, vai estar te abençoando. Você que vai fazendo o Pix, faça no Pix, mas venha receber a oração, venha receber a unção aí, que Deus vai te abençoar. Amém? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira